Cumprimentamos os nossos irmãos e amigos do portal Escola Dominical com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro desta nossa linha das aulas prévias, para que os irmãos tenham um início de estudo já no começo da semana, sem deixar de assistir no sábado a nossa aula lá no portal Escola Dominical, porque aquela aula tem a interatividade. Os irmãos sabem que a principal característica da Escola Dominical, a sua principal peculiaridade, é a interatividade. E é por isso que a Escola Dominical é uma bênção, porque nós aprendemos na Escola Dominical como Jesus ensinava. Jesus ensinava no diálogo, na interatividade. Então, não está assistindo essa aula prévia aqui, mas não deixe de assistir no sábado, a partir das 19 horas, no portal Escola Dominical, a nossa aula com os nossos professores da Assembleia de Deus, do Mistério do Belém, na sede, para que o irmão tenha interatividade, para que o irmão possa completar o seu estudo para no domingo de manhã dar a sua aula com a graça de Deus. Esta aula é uma aula prévia, apenas para dar um início para o irmão. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, a enfermidade na vida do crente. Os irmãos sabem que nesse trimestre nós estamos estudando o tema Vencendo as Aflições da Vida, e o subtema é Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, que é o Salmo 34, versículo 19. E agora, nessa lição de hoje, nós começamos o segundo bloco, aliás, o primeiro bloco. A lição número 1 foi uma lição introdutória, e agora nós vamos fazer um passeio pelas aflições da vida. Eu acho que nós estaremos nesse trimestre fazendo aí uma viagem pelo mar das lágrimas, né? Porque enquanto Jesus não vier limpar de todos os olhos todas as lágrimas, nós teremos que passar pelo mar de lágrimas. E neste mar de lágrimas nós vamos na primeira região, que são os chamados dramas biológicos. Esse primeiro bloco, que é a lição de hoje e a próxima lição, nos ensina os dramas biológicos, ou seja, as aflições que decorrem da própria existência do homem, da própria vida. E a primeira destas aflições, o primeiro destes dramas da vida, destas lágrimas, é a doença, é a enfermidade. Sim, crente pode ficar doente. Existe a falsa doutrina da confissão positiva, que diz que a salvação traz imunidade contra doenças. Isto é uma grande mentira, meu querido e amado irmão que está nos assistindo. Deus nunca prometeu imunidade contra doenças. Existe a promessa de cura de enfermidades. Sim, a cura divina é uma promessa feita por Jesus, e nós temos experimentado, visto muitos crentes serem curados. Eu mesmo já fui curado, mas isso não quer dizer que eu nunca vou ficar doente. Jesus curar a enfermidade é uma coisa. Agora, nós nunca ficarmos doentes porque aceitamos a Cristo, não é verdade. Não é verdade. Então, e a Bíblia nunca diz que nós vamos ficar imunes à doença. E a doença é uma realidade, é uma destas aflições que vem sobre os justos. Para nós falarmos sobre a doença, nós temos que saber o que é saúde. Né? Porque a saúde é o contrário da doença. A saúde é conceituada como o estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o seu ambiente. A saúde é o estado em que tudo está bem. O nosso organismo, ele funciona da forma prevista por Deus e não há nenhum problema nesse funcionamento. Esta é a saúde. Quando Deus criou o homem para ele ter saúde. Não há nenhuma notícia de que Adão tenha pegado uma gripe lá no Jardim do Éden. Não tem. Porque Deus fez tudo perfeito. Não é? Ele fez o homem perfeito. Lá em Gênesis 1:31, a Bíblia diz o seguinte: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito
bom. Então o homem e a mulher, quando foram criados por Deus, foram criados com uma saúde muito boa, porque tudo era muito bom. Lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, Salomão escreve dizendo assim: vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Então o homem foi feito puro, o homem foi feito inocente, o homem foi feito saudável. O homem foi criado para ter saúde. É por isso que a saúde é o estado normal do homem. É o estado de bem-estar. Só que o homem pecou. Ao pecar, o homem transtornou este sistema. O pecado trouxe o fim da imunidade às doenças. O pecado entrou no mundo, diz o apóstolo Paulo, através de Adão. E por isso nós agora ficamos doentes. Aliás, o pecado trouxe a morte. E para ter a morte física, o organismo deixou de ter aquele estado primitivo. Deus criou o homem para viver para sempre, Deus criou o homem para ter saúde. Mas, por causa da entrada do pecado, o homem, a partir do momento do pecado, ele passou a degenerar o seu organismo. Por quê? O que disse Deus? Quando ele determinou o juízo por causa do pecado, Deus disse o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. Então o homem, a partir do momento do pecado, ele marcou um encontro com a terra. Ele era pó, foi tomado da terra, e por causa do pecado ele tem que voltar para a terra. Isso quer dizer que o nosso organismo, o nosso corpo, a partir do momento que ele nasce, ele já passa a se degenerar. Porque o caminho do nosso corpo é voltar para o pó, é voltar para a terra. E essa degeneração é natural. E existe tanto para o justo como para o ímpio. Não tem cabimento dizer que com a salvação o crente agora ficou imune à doença. Eu acho interessante esses pregadores aí que diziam, como Kenneth Hagin, dizia que nunca mais tinha ficado doente, e parece que algumas notícias é de que quando ele ficava doente se escondia, ele ia fazer tratamento escondido, segundo as notícias que tem por aí. Mas é interessante que ele morreu. Ele morreu aí, em 2000 e pouco ele morreu. Ele nunca ficava doente, mas morreu. Se Deus tivesse dado uma imunidade, ele também não ia morrer. Só que Deus disse: tu és pó e ao pó tornarás. A doença é um mínus, é algo menor em relação à morte. E Deus estabeleceu para a humanidade toda, porque Adão e Eva ali, toda a humanidade estava nos lombos deles. Então é algo estabelecido por Deus e que não vai ser modificado. Este corpo que nós temos, este corpo que inclusive não vai herdar a eternidade, porque lá em 1 Coríntios capítulo 15 diz que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Este corpo, ele sempre se degenera naturalmente. E nessa degeneração pode surgir a doença. Porque não morre só quem é doente. Tem gente que não tem nada e morre. Mas a doença faz parte da entrada do pecado no mundo, das consequências do pecado que não são tiradas pela salvação. Porque dizem respeito ao corpo, dizem respeito ao nosso físico. Então a doença, ela não é extirpada da vida do crente, da vida do justo. Nós podemos ficar doentes. E nem sempre a doença é significado do pecado. Ela é consequência do pecado. Consequência da natureza pecaminosa que nós temos. Mas nem sempre a doença vem por causa da prática do pecado. A Bíblia dá exemplo de pessoas que estavam doentes, embora não tivessem pecado. Vamos
vamos ver alguns exemplos. Jó. O primeiro exemplo é Jó. Vamos lá. Jó, capítulo 2. A Bíblia é bem clara a este respeito. Diz assim. E diz Jó 2 e 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Jó tinha já perdido todos os seus bens, tinha perdido seus filhos, estava pobre, e Deus dá testemunho de que mesmo pobre, mesmo tendo perdido tudo, ele continuava crente, salvo. É Deus quem dá testemunho de Jó. E Satanás diz, olha, é porque ele tem saúde. Tira a saúde dele e você vai ver. Aí Deus permitiu. Versículo 6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Que pecado Jó tinha cometido? Nenhum. Mas ficou doente, com uma chaga do pé à cabeça. Um homem justo que ficou doente. Mas nós temos um outro exemplo. O profeta que mais milagres fez no Antigo Testamento, depois de Moisés, foi Eliseu. Eliseu chegou, inclusive, a ressuscitar uma pessoa depois que tinha morrido. Jogaram um soldado lá no túmulo dele e o homem ressuscitou. Eliseu fez 14 milagres que estão escritos no Antigo Testamento. Portanto, um homem poderoso, um homem de Deus. E o que a Bíblia fala a respeito de Eliseu? 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Olha o que está escrito. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Eliseu morreu doente, irmãos. E ele tanto era justo que até depois de morto fez um milagre. Mas ele morreu doente. Era justo, mas morreu doente. E nós temos um caso no Novo Testamento, para o povo não dizer, isso era no Antigo Testamento, isso aí era antes de Jesus vir. Então vamos lá. João, capítulo 9, versículos 1 a 3. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Esse homem nasceu cego de nascença. E os seus discípulos já acharam que ele tinha pecado ou seus pais tinham pecado. E Jesus disse, não, ele nasceu cego para eu poder curá-lo agora. Como é que Jesus ia curar um cego de nascença se ele não nascesse cego? E olha que ele ficou aqui, o texto nos diz que ele, eu não sei, aqui, ele já era grande, não é? Não é uma criancinha, não. Ele já era grande, tanto que os seus pais disseram, não, pergunta para ele já é grande, ele sabe como é que aconteceu. Então, mas ele passou todos aqueles anos cego para que Jesus pudesse curá-lo. Para que a glória de Deus se manifestasse nele. Então são pessoas que estavam doentes, que a Bíblia relata que são pessoas doentes, mas que não ficaram doentes por causa de qualquer pecado. Então dizer que a doença é consequência do pecado não é verdade. A doença, ela não é consequência do pecado. Algumas doenças podem vir por causa do pecado, mas nem toda doença vem por causa do pecado. A doença também pode afligir o justo. O fato de nós podermos ficar doentes, irmãos, não quer dizer que nós não devamos cuidar da nossa saúde. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo.
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o nosso corpo, irmãos, não nos pertence. É a habitação do Espírito Santo. E por isso eu e você precisamos cuidar da saúde. É um dever que nós temos. Nós temos que cuidar da saúde. Não é porque o crente pode ficar doente que ele vai sair na chuva, não vai trocar a roupa depois que ela fica molhada de uma chuva, que vai abusar de gelado, que vai comer demais, não vai fazer exercício físico. Essas coisas, irmãos, são um mau comportamento de muitos crentes. Os crentes têm que cuidar bem do seu corpo, cuidar bem da sua saúde, cuidar bem da mente, porque também tem a saúde mental. Tem muito crente que não dorme bem, tem muito crente que não se alimenta bem, tem muito crente que não tem um tempo de descanso, que vive num estresse, que acaba em estafa, e às vezes obreiros na obra de Deus e acham que estão abafando, fazendo a vontade de Deus. Não! Nós temos que cuidar da nossa saúde, é um dever nosso. Por quê? Porque é através do corpo que nós vamos fazer as coisas, que nós vamos mostrar Deus aos homens. Nós não somos fantasminhas, camaradas. Não tem nenhum crente Gasparzinho. Nós temos através do corpo é que nós vamos servir a Deus, que nós vamos fazer boas obras e que nós vamos fazer com que os homens glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então eu e você temos que cuidar da saúde. É um dever que nós temos. Sabendo que o corpo degenera. Sabendo que se Jesus não voltar antes de nós morrermos, o corpo irá se degenerar. Que nós podemos ficar doentes, mas nós temos que cuidar do corpo. Nós temos que aprender a cuidar do corpo. Faz parte da nossa mordomia. Eu e você precisamos descansar, precisamos ter uma boa alimentação, precisamos cuidar da nossa mente, do nosso físico, porque senão nós não servimos bem a Jesus, senão nós não damos bom testemunho. Então nós temos que cuidar bem do corpo e da mente. Não é porque o crente pode ficar doente que eu vou ser desleixado. Não. Eu tenho que me cuidar. Agora, se a doença vier, a doença vem. Mas que não seja pelo seu desleixo, que não seja pela sua falta de cumprimento deste dever. É interessante ver que tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo chamam o nosso corpo de tabernáculo, né? Porque tabernáculo quer dizer quer dizer habitação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então Paulo está dizendo que nosso corpo vai se desfazer. Mas se nós perdermos este corpo, quando morrermos, nós temos a promessa de um novo corpo. Aí sim, um corpo glorificado, um corpo igual ao que Jesus teve quando ressuscitou. Mas ele chama o corpo de tabernáculo. O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então Pedro dizia, eu vou morrer, eu vou deixar o tabernáculo. Mas quando a gente vê o tabernáculo na Bíblia, lá falando do tabernáculo, era o lugar da presença de Deus, que Deus mandou Moisés construir, e que acompanhou o povo até o templo de Jerusalém. Esse tabernáculo tinha tudo as coisas em ordem. Tinha que ser de acordo com o modelo. Tudo organizado, tudo ordenado. Não era uma bagunça, não era mal cuidado. Nosso corpo é um tabernáculo, irmãos. E para Deus se manifestar, Ele quer que tudo esteja em ordem. Então sejamos cuidadosos com o nosso corpo, com a nossa saúde. Mas a doença vem. A doença vem. Por quê? Porque este corpo,
ele é de carne, este corpo, ele é débil, ele é frágil. Assim como o tabernáculo que se desfez e depois veio o templo, esse corpo vai se desfazer. Então, apesar dos cuidados que nós devemos ter, e nós não daremos bom testemunho se nós não dermos um bom cuidado do corpo, este corpo vai padecer. Ele pode sofrer enfermidades. Nós não estamos imunes à doença. Agora, se você tiver uma vida espiritual na presença de Deus, muitos fatores de doença serão eliminados. Por quê? Porque um dos maiores fatores de doença nos nossos dias é quando as pessoas querem desfrutar daquilo que Deus não permite, desfrutar dos prazeres, quando eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, que é a característica dos nossos dias. Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz assim, versículo 4. Vamos ler o versículo 1, só para os irmãos terem uma noção. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, e no final diz o versículo 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quando nós somos mais amigos dos prazeres, dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus, nós abrimos a porta para muitas doenças. Não estou dizendo que a doença só vem do pecado. Mas quando você quer ser amigo dos prazeres, e mais do que amigo de Deus, você abre a porta para muitas doenças. De onde vêm as doenças sexualmente transmissíveis? Elas vêm da pessoa querer o prazer sexual acima de tudo. Da vida em busca do prazer desregrado é que vem todas as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, como a gonorreia e tantas outras doenças, as chamadas doenças venéreas. De onde vem uma das maiores doenças dos nossos dias, que é a obesidade? O cidadão comer demais. Da glutonaria. E essa aí é uma parte que eu sou um pouco fraco nisso. Eu confesso aos irmãos que é uma luta. Né? A obesidade. Por que hoje tem criança com diabetes? Tem criança passando mal do coração? Porque come um monte de porcaria, tem uma alimentação desregrada e não faz exercício. Aí entope tudo mesmo. Aí vem derrame, infarto, todas essas coisas, hipertensão, todas essas coisas. Por quê? Porque são mais amigos dos prazeres. Sem falar nos vícios, das drogas, no álcool, no fumo. Aí é câncer, é tanta coisa, irmãos. Por quê? Porque são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, tomemos cuidado com o nosso corpo e tenhamos uma vida sóbria, uma vida justa, uma vida piedosa. E muitas das doenças que hoje acometem o mundo, elas serão eliminadas. O mesmo acontece com as doenças mentais. A mesma coisa. Hoje nós temos um mal do século, nosso comentarista diz que a depressão é considerada a doença do século XXI. Por que isso? Porque as pessoas não estão tendo uma vida equilibrada. De onde vêm as depressões, as angústias, as ansiedades extremas? Vem de onde? Vem da falta de Deus, de uma falta de uma busca à presença de Deus. A nossa alma, ela tem sede de Deus. E quando nós começamos a moldar a nossa personalidade só pensando nas coisas desta vida, só buscando as vaidades desta vida, posição social, dinheiro, eliminando tudo de Deus na nossa vida, nós temos o risco de cairmos em depressão, de cairmos em estafa, de termos problemas mentais. Quantos crentes hoje estão em problemas mentais? Por quê? Porque colocaram a sua esperança no mundo, nas coisas desta vida. E quando as coisas desta vida desaparecem, seja um ente querido, seja a posição social, seja o emprego, seja o dinheiro, elas entram em depressão, elas entram em ansiedade para buscar estas coisas. Nós temos que cuidar, irmãos, da nossa saúde mental, buscando a Deus e não as invenções humanas, buscando refúgio no Senhor. E assim nós
estaremos bem. Para nós finalizarmos esta aula prévia, cumpre observar que as doenças elas podem ter 3 motivos. Primeiro, pode ser decorrência de pecado. Às vezes, a doença é decorrência do pecado. Nós dissemos aqui, quando alguém é mais amigo dos prazeres do que de Deus. A Bíblia diz, às vezes, que Deus fere alguém com uma doença por causa do seu pecado. Aconteceu com Miriam. Miriam, irmãos, que teve tanta fé ali quando era mocinha, ali, quando Moisés foi colocado no rio. Depois ela passou a... já idosa, já, ela se levantou contra Moisés. E a Bíblia diz que ela ficou leprosa. Porque começou a fazer fofoca contra Moisés. Quando a doença é decorrência de pecado, não tem outro jeito. Você tem que pedir perdão a Deus. Não adianta correr no médico. Porque a doença tem fruto no pecado. Foi o que aconteceu com o rei Asa. A Bíblia diz que o rei Asa mandou prender um profeta porque não gostou da profecia contra ele. E aí ele ficou doente. E ele correu nos médicos. Mas aquela doença era por causa do pecado dele. E ele era um rei crente. E ele morreu. Não foi curado. Por quê? Porque quando a doença decorre de pecado, só se perdoa com... só o perdão do pecado. Só se a pessoa confessar o pecado, Deus perdoar, que ele vai sarar. Mas tem também a doença que é para manifestação da glória de Deus. A pessoa não pecou, mas ficou doente para que Deus manifeste a sua glória. Foi o que aconteceu com o cego de nascença. Quando a doença vem e não é pecado, então nós temos que esperar a cura. Por quê? Porque um dos propósitos da cura divina é a glorificação do nome de Jesus. A cura não é dada para simplesmente a pessoa ficar curada. A cura tem um propósito. E um dos propósitos da cura é para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas às vezes o nome do Senhor vai ser glorificado se a pessoa morrer, sabia disso? É. Quantos testemunhos a gente não vê de pessoas que os familiares não aceitavam Jesus de jeito nenhum, a pessoa sofria no lar, e de repente quando a pessoa morre, a pessoa se converte. Então a morte foi para a glória de Deus, por isso que a pessoa não foi curada. Então às vezes a pessoa é curada para que haja a manifestação da glória de Deus. Então às vezes a doença vem para a manifestação da glória de Deus. E às vezes a doença vem por causa do seu desleixo, por causa do meu desleixo. E aí Jesus não vai curar não. E aí é você que tem que tomar jeito. É você que tem que seguir a orientação do médico. É você que tem que parar de comer demais. Aí a coisa muda de figura. Então quando alguém está doente, é essa pessoa que está doente que tem que pedir discernimento para Deus. Senhor, eu estou doente porque eu pequei? Eu estou doente porque é para manifestar a sua glória? Ou eu estou doente porque eu sou relaxado? Deus vai curar quando é para a manifestação da sua glória e a cura for para a manifestação da sua glória. Deus curará quando for pecado e você pedir perdão. E Deus vai curar quando você tomar jeito, quando a doença for culpa da sua negligência. É o doente que tem que ter o discernimento espiritual. Não somos nós. Nós não podemos julgar, porque nós só sabemos o que está o homem do lado de fora. O homem do lado de dentro, nós não temos como saber. Por isso, ir ao médico não é pecado. Quando você percebe, inclusive, que você está doente porque você é desleixado, aí que você tem que correr no médico mesmo. Né? Não tem nada de mal. É? Agora, quando você for ao médico, cuidado do médico que você for. Tem que pedir orientação a Deus. Porque tem muito médico hoje aí que está com terapia da nova era. Tem muito médico aí que está com esoterismo. Isso aí é coisa do demo. Nós não podemos usar essas coisas. Então, quando você, até para ir ao médico, você precisa ter o discernimento de Deus. E para nós terminarmos, a cura divina ela não é um fim em si mesmo. Jesus cura, prometeu curar. É consequência da sua obra no Calvário. Não é? Ele não só perdoa os nossos pecados, como diz o salmista no Salmo 103, mas ele também sara as nossas enfermidades. Na cruz, lá em Isaías 53, está escrito que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Agora, a cura tem um propósito. Jesus vai curar primeiro
para confirmar a pregação da sua palavra. Marcos 16 e 20. E estes sinais seguirão os que creem. Começa lá em Marcos 16, e um dos sinais é a cura divina. Para quê? Para confirmar a palavra. 16 e 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Um desses sinais é a cura de enfermidades. É o que nós vemos lá no próprio capítulo 16, versículo 18. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, a cura de enfermidades tem um primeiro papel. É para confirmar a palavra que foi pregada. Segundo, para promover a glória de Deus. Como nós dissemos aqui, às vezes a pessoa fica doente para que na sua cura o nome do Senhor seja glorificado. É o que nós vemos lá em Atos 4 e 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aqui é a cura do coxo da porta formosa do templo. Todos estavam glorificando a Deus por causa da cura. Então a cura também é para promover a glória de Deus. Então cuidado com esses curandeiros que andam por aí. Andam curando para que o seu nome seja engrandecido. E às vezes não é só o nome, às vezes é o bolso também, com fazendas e outras coisas mais. Tome cuidado com isso. A cura só pode promover a glória de Deus. E por fim, a cura é uma comprovação da presença de Deus no meio do povo. Não é? Atos 10 e 38, quando Pedro resumiu o ministério de Jesus, na casa de Cornélio, ele disse assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A cura de enfermidades no ministério de Jesus era a prova de que Jesus era com ele. A cura na igreja é a prova de que Deus está conosco. É por isso que nós temos que falar mais da cura divina. Fazer o povo aumentar a sua fé. Porque esses sinais estão escasseando no nosso meio. Será porque Deus já não está presente entre nós? E quando eu fico doente, eu tenho que me voltar a Deus. Entender por que eu estou doente. E aí buscar a cura. Mas sabendo que mesmo que se Deus não me curar, a salvação está garantida. É assim, irmãos, que nós temos de enfrentar este drama biológico que é a enfermidade na vida do crente.